Pampa Debates. Oferecimento GBOX. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Banrisul e você. Nossa parceria faz a diferença. Use o app para gerenciar sua conta. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Hoje traz de retorno ao programa Luiz Pereira Lima, que, aliás, cada vez que vem um programa é pico de audiência. Parece até o pico do coronavírus, né? Faz isso aqui, viu, Luiz Pereira Lima? Ah, não quero... sobe os Alpes. Mas e depois, o que vai acontecer? Não, mas tu é homem de topo, tu não cai. Oh. Prazer te ter aqui, igual, doutor Luiz Pereira Lima. Com assistente especial, né? Sim. Você é Pablo Cairoli? Sim. Pós-coronavírus? É. O homem agora diz que está imunizado. Quem teve coronavírus está imunizado? Ou ainda tem dúvidas? Se é o vírus... Primeiro, nós não sabemos o futuro desse vírus, né? Mas a tendência é que para esse vírus, para esta cepa, se fique imunizado. Porque existem diversos coronavírus por aí que estão nos infectando e que não causam Covid-19. Aliás, tu há muito tempo, como bom observador, disseste que as pessoas não confundam Covid-19 com o coronavírus. O Covid-19 é a afecção, é a doença. A enfermidade, é a doença. O coronavírus é o agente causador, mas existem outros coronavírus. Sim, já tivemos coronavírus que trouxe... E teremos outros. Mas teve um que foi um pico, foi lá por 2007, né? 2007 apareceu, esse é o novo. Ele já veio uma dose de resistência muito grande. Não, esse é o mais famoso, né? Porque agora está transtornando o mundo. Está transtornando o mundo. É o pânico, bateu o pânico. E transtornando uma coisa pior, que eu não sei qual é o tamanho da sequela emocional. Exatamente. Porque isso é uma coisa inavaliável. Não tem como medir o que vai acontecer com as pessoas pós a presença desse vírus. Hoje eu pedi pro Cairoli, estou pedindo para meus amigos, vou fazer um pedido para vocês. Já apresentando aqui a nossa Mônica Leal, que está armada até os dentes. Ela veio com a faca entre os dentes aí. Como toda boa jornalista vai aqui anotando. Tu está querendo a cabeça do nosso prefeito? Não, eu não quero a cabeça de ninguém, eu só quero fazer um questionamento. Tu chega aqui ensandecida contra ele. Ele quer confusão. Não, quero não. Tu que veio não, porque as obras, porque paralisou as obras. Não, eu queria mostrar umas fotografias, mas eu posso falar... Mas antes, deixa eu falando do meu pedido, vou pedir para a Soraya. A Soraya, que tem o nome, é Soraya Hanna. Esse é o nome de artista americana, né? Muito amiga também de anos do Luiz Pereira Lima. Sim. Exato. O tempo passa, né? Maravilha. Mas um pedido para vocês. O glossário. Eu queria, na realidade, eu queria um glosário, né? Entendeu? Com todas as mancadas que foram dadas pelos nossos governantes nesta crise, nessa pandemia do coronavírus no Brasil. Agora mesmo o desembargador Rui Armando Gessinger me manda lá de Atlântida uma foto de cartazes enormes em toda a entrada da praia. Esta praia está interditada, esta praia está interditada. Uma fortuna gastou em outdoor, negócios enormes. Esta praia está interditada. E uma viatura da brigada, que agora diz que parou de passar, dizendo... afastem-se da praia, recolham para suas casas, para suas residências, volte para casa. Só tinha gaivota na areia, não tinha ninguém na praia. Só tinha gaivota. Paulo Sérgio, eu acho que é uma questão assim, que é importante, né, a gente colocar, independente de ser político, a profissão que a gente tiver, a atuação que a gente tiver na nossa vida, mais do que nunca é importante o equilíbrio, né? E o que a gente vê é que em momentos... Equilíbrio é a palavra que eles são do Pampa Debate. Desde o primeiro segundo, da primeira hora, do primeiro dia, eu uso equilíbrio. Como expressão do que eu quero para fazer esse tal agora de... Tudo tem que ter um termo em inglês, né? Esse bloqueio, que também botaram um horizontal e vertical no meio, né? Agora nem está nem no horizontal, nem no vertical, é o diagonal. Um bloqueio diagonal. É o confinamento. Não, eu estou falando de bloqueio, que é o
o lockdown. O lockdown. Mas a grande questão é serenidade, equilíbrio, bom senso, atitude, responsabilidade, seriedade. Mas está faltando para alguém isso? Não, mas está faltando para muitas pessoas, né? Para muitas pessoas. Quem? Eu não... Muitos é muito... Não, vou chegar ao ponto. Eu acho que também é muito fácil a gente só criticar, né? A gente não está ali com a pressão que os governantes têm, né, de tomar atitude. A pressão, uma hora, é o empresariado que precisa trabalhar, as pessoas precisam, os autônomos, não só os autônomos, todo mundo precisa produzir, a economia precisa retomar. Então, tem essa pressão. Tem a área médica, que também, com bom senso, está buscando as informações. Mas o que a gente tem é um inimigo comum que chama-se incerteza. Sim, mas quem... Né? Aí tu está dizendo tudo que a gente já sabe. Eu quero saber quem, na tua concepção, está agindo de forma intempestiva. Eu não quero nominar uma pessoa ou outra, porque essas pessoas, vez ou outra... Deixa eu terminar. Vez ou outra tomam atitudes e atitudes. Por exemplo, o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro tem mérito em tudo que ele está dizendo. É muito importante o que ele está colocando sobre a economia. Mas, às vezes, o jeito de colocar, a forma de colocar... Perfeito. Não tem o equilíbrio, o bom senso. Ele tem uma forma rude de colocar. Exato. E as interpretações depois começam por hora ou outra. Mesma coisa o governador. Também é questionado. Não, o governador não tem forma rude. O governador, não estou falando do rude. Sensato, muito educado. Não estou falando de forma rude. Mas estou falando da questão de que algumas pessoas também criticam. Afinal, qual é o lado que ele tem? Não, ele está tomando o lado a partir das informações que chegam. O que a gente tem que entender, eu trabalho com assessoro também o Hospital Moinhos de Vento, que está fazendo um trabalho maravilhoso. Quero deixar aqui, diga-se de passagem. As informações estão chegando. Então, é difícil a gente, às vezes, avaliar de uma forma rude a situação de dizer esse aqui está errado, esse aqui está certo. A gente tem que ver o cenário, o contexto e ter um pouquinho dessa sensibilidade que não é fácil tomar uma atitude de uma hora para outra. O problema é que se estabeleceu uma guerra saúde versus trabalho. Burra! E nessa guerra... Mandetta saúde e Bolsonaro mas trabalho. Não pode. E aí tem gente interessada em jogar um contra o outro. Quem elogia o Mandetta tem a intenção de prejudicar o Bolsonaro e vice-versa. Exatamente. Então existe uma guerra aí nos bastidores, que a gente conhece, nos bastidores, e existe uma guerra na mídia, que também a gente conhece. Exatamente. E tem uma questão hoje, parece que o presidente vai fazer um pronunciamento o que se fala, o burburinho lá em Brasília, é que vai trabalhar nessa área do equilíbrio e da união nacional. Então na mesma linha. Então, que ele foi no último pronunciamento. O último foi, ele leu e ficou melhor. Se ele não lê, aí ele vai... Agora Mas o que eu quero colocar, assim, que às vezes as pessoas interpretam, leem só o que está escrito, né? A gente também tem que ter sensibilidade de entender um contexto. Como tu disseste, tem muita pressão por trás de tudo isso, né? Então tem que ter um pouco de... Como diria o Brizola? O que o Brizola diria? Interesses. Muitos interesses. Eu nunca me lembrei tanto dessa frase. Muitos interesses. Mas, de maneira geral, os governantes estão fazendo um trabalho de muita atitude, de muita responsabilidade. Agora, eu quero fazer uma pergunta a vocês. Continua tudo proibido, agora se abre para... Mas é isso que eu quero falar. Se abre para os salões de beleza funcionar. Aí, daqui a pouco, vai lá o Ministério Público do Trabalho e quer que continuem fechados. Tem interferência de toda a ordem. Né? Não existe um planejamento estratégico para as pessoas que não deveriam ter parado de trabalhar voltem a trabalhar. Não existe isso. E não existiu também a possibilidade que essas pessoas pudessem trabalhar tal qual os supermercados, tal qual os bancos, tal qual os pedágios, né? Tal qual as farmácias. Então não houve equilíbrio. Agora abre para os chocolates. Pode vender chocolate, tudo. Tá certo, tem que abrir tudo. Abre tudo, então. Agora abre para o chocolate só na rua. Eu te pergunto, onde é que é mais higienizado, onde as pessoas têm menos condições de pegar um coronavírus? É na rua da praia comprando uma loja de chocolate ou é no shopping? Provavelmente no shopping tem menos possibilidade pela higiene do shopping. Até pelo ar. Perfeito, mas aí tu pode comprar na Rua da Praia, na Voluntários da Pátria, se tiver uma loja de chocolate, pode comprar lá. No shopping não pode.
E onde pode mais controlar a entrada e saída de pessoas é no shopping. Quer dizer, eu aqui, por exemplo, na linha do equilíbrio, que eu concordo também, que nós temos que combater o vírus sem sufocar a economia. Eu, como jornalista, até porque essa é a minha essência, eu escuto... Aliás, parabéns pelo seu dia. Para nós. Pois é, porque tu é comunicador para nós. Não, eu tenho 2 registros jornalistas. Escuto... Eu sou antes de 88. Ah, então tu a minha lei... tu é bem passado. Não, eu sou bem passado mesmo. Brincadeira, eu sou bem, eu tenho 2 registros. Então deixa eu pegar aqui o fio do meu raciocínio. O que eu quero dizer com isso? Que eu tenho escutado muito, não sou médica, e aí, claro, tenho médicos na família, e me chamou muito a atenção alguns depoimentos. Entre eles, eu escutei para o Luiz Pereira, eu já vou dizer aqui, o médico Ricardo Zimmermann. Tá? Ele é infectologista da Santa Casa. E eu fiquei muito impressionada com o que ele falou. A entrevista foi maravilhosa. Ele disse que Porto Alegre não está um caos, que não está um problema em UTIs, que a coisa está controlada, que usaram o modelo, tá, de países com clima e faixa etária diferente, tá? E que essa coisa de fechar tudo, ele não concorda, porque vai chegar um momento em que tem que colocar as pessoas para a rua, e isso vai acontecer bem no inverno, tá? Bom... Vai acontecer a semana que vem. Eu não saberia nem... A semana que vem. Tá, deixa eu ir. Uma frase que ele disse que eu fiquei muito impressionada. Saúde, economia, que as pessoas dizem são coisas diferentes. Não, não são. Uma pessoa morre de fome. É que jogaram a saúde contra a economia. Então, assim, ó, eu realmente, olha, eu nunca ouvi o ministro Mandetta dizer, fechem tudo. Eu nunca ouvi. Em todas as entrevistas dele, ele dizia, cuidem dos idosos. Vá para casa, ele dizia. Vão para casa as pessoas de idade, de risco, cuidem dos idosos. Eu nunca ouvi dizer, fechem escolas. Depois. Foi amenizando. Depois de uma das brigas com o Bolsonaro, ele amenizou. Quando viu que não ia ser o que ele estava esperando que fosse para terminar de pra glória... Ele chegou a dizer fechem tudo? Sim. Eu nunca ouvi. Bom... O que eu quero dizer com isso? Agora, posso ir para a aldeia aqui? É que eles falam um pouco de distanciamento social, né? Agora estão falando do termo distanciamento social, que é um pouco diferente. Sim, eu acho que é aproximação social, porque eles fizeram é aproximação social. Exatamente, é isso que eu quero pegar. Tá, agora eu vou trazer... Vai nessas vilas aí ver como é que estão as pessoas. Tá. Eu vou trazer para a nossa aldeia aqui. Eu quero entender algumas coisas, por exemplo, a incoerência, por exemplo. A Prefeitura de Porto Alegre publicou um decreto, número 20.531, que amplia o regramento sobre os serviços de comércio, indústria, construção civil, na mobilização de combate à propagação do Covid-19, novo coronavírus. Da Covid. Da Covid-19. A partir de agora, fica proibido o funcionamento dessas atividades, com exceção das consideradas, prestem bem atenção, telespectadores, consideradas indispensáveis para atender as necessidades básicas da população, como, por exemplo, as áreas de saúde, saneamento, habitação, alimentícia. Conforme o decreto, estão permitidas as obras que atendem às necessidades da população nos setores de habitação, segurança e saúde. Além disso, as atividades dos estabelecimentos, aí vem comerciais, industriais, serviços forem essenciais ao interesse público, poderão ser executadas por ato do prefeito a qualquer momento. O decreto mantém a proibição de atividades aí de padaria, restaurante. Bom, com isso eu quero dizer para os senhores e para as senhoras que a construção civil está proibida de trabalhar. Eu não consigo entender como. Porque aí tu vai na orla e tu vê máquinas a todo vapor fazendo a obra da orla. É uma obra de necessidade? Eu não considero. Aí vai lá na Antônio de Carvalho, estão pavimentando... Não é que tu não queira que pare. Não é que tu quer ampliar. Exatamente. Tu quer ampliar, vou deixar claro. Não pode ter 2 pesos e 2 medidas. Sabe quantas pessoas a construção civil emprega em Porto Alegre? Senta aí para não cair. 27 mil pessoas com carteiras assinadas em Porto Alegre. Empregos diretos. Sabe o que essas pessoas estão fazendo agora? Elas estão nas suas casas, na grande maioria, em vilas, em vez de estar na obra, trabalhando e com todo
todo equipamento de proteção e segurança. Qual é o sentido disso? Fica aqui uma pergunta, eu não consigo entender. Se contaminarem, o sentido é que eles se contaminem. Que loucura. É o contrário. Olha, que loucura. Porque eles vão ficar aglomerados. Civil. Eles vão ficar aglomerados porque eu não penso que eles moram em parques, né? Claro que não. 10 pessoas, muitas vezes, numa casinha, num casebre. Mas parque não pode andar. Nós tínhamos... Praia não pode andar. Tem um amigo nosso que me critica, né, porque eu tenho as minhas convicções e coloco elas no ar, e ele mora na frente do parcão. Ele sai do apartamento dele e vai caminhar no parcão, lá no meio, para ninguém ver ele. Não é porque ele acha que não possa, que pode pegar, não é para não ver, para não ficar constrangedor para ele. É absurdo, né? É um absurdo. E o descumprimento pode resultar em multa, interdição total da atividade ou cassação do alvará de funcionamento. Olha, por favor, construção civil, o que mais gera emprego. As pessoas precisam trabalhar, botar comida na mesa, tudo. Não, eu estou usando como exemplo por causa da obra, quero agora, que é um absurdo. Olha, a minha esperança é o seguinte, o governador Eduardo Leite, eu acho que depois da Páscoa, ele vai abrir para a volta. Os decretos são até o dia 15, Sim. da semana que vem. Então depois da Páscoa, vai avaliar. Dia 15 é o decreto. Eu acho que é uma avaliação e tem que ser uma avaliação... Aqui a palavra coerência, equilíbrio, não pode ter 2 pesos, 2 medidas, tu entendeu? Porque se pode pavimentar a avenida... E tu tá dizendo isso, tu não quer que pare de fazer a obra. Não. Tu quer que abra para que continue fazendo, mas que a outras obras aconteçam na iniciativa privada também. Exatamente, que as obras já que pode na pública, por que não pode na privada? Bom, então parando a economia de Porto Alegre e o custo disso vai ser muito alto, tá? As pessoas morrem de fome. Eu sou completamente contra esse fechamento total. E nessa guerra, saúde, trabalho, quem é que vence? Bom, eu queria fazer algumas O senhor é um homem da saúde. Eu trato de pessoas, porque eu faço medicina. E eu queria... Por isso que a tua opinião é muito mais importante. E eu queria fazer uma consideração a respeito de, pelo menos, o que o ministro Mandetta disse na segunda e na terça-feira, que eu assisti e ouvi. Hoje, quando vinha para cá, eu ouvi no rádio algumas considerações dele. Primeiro, o ministro falou como político, mas ao mesmo tempo justificava que as atitudes, que os conselhos que estava tomando era como médico. E agora eu vou discordar do senhor, ministro, perdoe-me. Como político... Tu vai levar pau aqui, porque o Mandetta é o namoradinho do Brasil. Ele é, hoje, o que o Sérgio Moro foi ontem. É que eu posso levar o que quiser, eu não sou político, minha moeda não é o voto. Aliás, a moeda dele é o voto. É o voto. A minha não é o voto. Eu também acho. A moeda que ele disse para encantar a população, ciência, 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 eu fiquei com crise alérgica, ministro. Porque a epidemiologia, demos é povo, trata do povo. E o médico, ela é uma parte da medicina em cadeira básica, estuda números. Mas o médico, ele deve tratar do paciente. Porque o paciente, para ele, a doença dele significa 100%. O senhor trabalha com 0,1, 0,2, 3, 4%. Opa, me falou em 0,1, 0,2, 0,3, já até me assustei. Vem uma revolução aí. Por quê? Eu vou 0,1, 0,2, 0,3, está dizendo a família toda aqui na mesa. Bolsonaro, a família. Tá, agora eu entendi. De modo que nós não podemos fazer essa distinção. Imagina que o senhor, na terça-feira, o senhor teve uma opinião um pouco distinta que o senhor teve na segunda-feira a respeito de um fármaco que está sendo estudado, que é a cloroquina. Diga para um paciente, proponha para algum paciente, que hoje ele não tome cloroquina. Proponha. Ele vai dizer, por que eu não tenho que tomar se o rico que está internado vai tomar cloroquina? Por que eu não tenho esse direito de tomar? Aliás, ministro, o senhor mesmo autoriza que se compre na farmácia cloroquina
sem receita médica. Se compra cloroquina para artrite reumatoide, para lúpus eritematoso sistêmico, sem receita alguma, mostrando a factibilidade da medicação e os seus poucos efeitos colaterais. Depois o senhor chama alguém da sua equipe, denegrindo a imagem da cloroquina, como se ela fosse repleta de parefeitos. Por favor, senhores do lúpus, portadores de lúpus, levantem-se, dizendo que ela pode dar arritmia. Pode, mas milhares de indivíduos estão caminhando por aí com arritmias, assintomáticos, milhares, ministro. Aliás, para que uma medicação tenha efeito, ela necessariamente, terapêutico, ela necessariamente tem que ter efeito colateral. Lição número 1 de farmacologia. Mas, ministro, tem mais, quando o senhor fala ciência. O senhor deve ter aprendido, nos bancos da faculdade, as lições de Pasteur. Aliás, na sua cidade tem o Instituto Pasteur, era só ir ali. Não precisava deslocar o Rio de Janeiro. Era só ter passado o vestibular de Campo Grande. O Instituto Pasteur diz claramente o seguinte. Ele diz, primeiro dos infectologistas conhecidos, que não olhemos os agressores, olhemos o hospedeiro. De modo que cada um de nós responde às agressões, inclusive as emocionais, de maneira completamente distinta. E uma conduta única para uma determinada afecção, certamente é um erro médico. Nós temos temos que tomar diferentes atitudes para a mesma afecção. São como casacos. O que serve para mim, não serve para o Sérgio. E os dois são... Só os botões. Exatamente. Só os botões, olha aqui, ó. E os dois são casacos. Olha os botões. Os dois são casacos. Agora, nós não podemos negar, ofertar num determinado momento o que melhor você tem para dar para um determinado enfermo. Alguns indivíduos que estão na mídia omitem o que tomaram, o que ingeriram para se safar eventualmente do coronavírus. E isso não quer dizer que esta medicação tenha sido a responsável pela cura. Até agora não se tem esse documento. Entretanto, é mais uma oferta que se tem. E diga-se de passagem que são raríssimos os eventos de morte exclusiva pelo vírus. Exclusiva. São indivíduos que têm outras comorbidades. Além do mais, tem uns que eu, de maneira jocosa, chamo, são um compêndio de patologia. São verdadeiros compêndios. E, de repente, o coronavírus seria o responsável por um desfecho. Um desfecho que seria inevitável. Pelo HN1, por outra gripe, por influenza. E os senhores verão. Agora entra o problema da economia, Mônica. Esse é a minha grande preocupação. Que esse é um outro problema. E a sequela futura emocional de pessoas que não terão capacidade no futuro de reverter a situação atual, exatamente, tendo passado incólume pelo vírus. Aliás, a grande população vai passar. Hoje, um dos jornais de Porto Alegre dá o caso de um moço de 29 anos, que mora num local em Porto Alegre, foi procurar o posto de saúde, Paulo César, foi procurar o posto de saúde. E disse, olha, eu tô assim, com dor de cabeça, e tô com tosse, espirrando, etc. Obviamente fizeram o diagnóstico de coronavírus. A doutora que estava lá, ele elogiando a doutora. Vai para casa e toma isso. E volta aqui 2 dias depois, como é que tá bem? O senhor teve falta de ar? Sabe o que ele respondeu? Tá no jornal, tá escrito. Eu não lembro se eu tive. Eu não lembro, vejam bem, eu não lembro se eu tive falta de ar. A falta de ar é tão evidente, é tão clara, que ela deixa de ser um sintoma para ser um sinal. A diferença para o telespectador é que o sintoma é um dado subjetivo, o que nós sentimos. É que a pessoa vai sentir falta de ar? E ele não sabe que sim. Eu não lembro que senti. Ou seja, e foi diagnóstico
o diagnosticado coronavírus. E vai estar taxado. E ele vai para onde? Ele vai para a listagem. Estatística. Para a listagem. Que loucura, que loucura. Agora é o seguinte... E assim se multiplicam os casos. E os ricos são internados. Por se assusta o rico. Claro. Vamos interná-lo. Eu quero saber... No ano Moinhos de passado, Vento. Claro, No Moinhos de Vento. evidente. Eu quero saber o ano passado quantos pacientes se internaram, foram internados por gripe. É uma gripe. É uma gripe. Aliás, o próprio Davi Uip, já não vou falar se ingeriu ou não coronavírus, a cloroquina, tem um vídeo dele no início de março, dizendo que não era nada. Que não é nada, que não é nada, que não... Teve que mudar de opinião por um problema de mídia, que o senhor governador exigiu para que fosse para glória ele. E todos os dias está na televisão e a mídia lhe dá conforto, lhe dá guarida. Glorificado. Fala, a Soraya está endosso para falar. Tô endosso para falar, porque eu acredito, assim, essa questão que tem respeitosamente, né, respeitando a opinião diferente da minha, do doutor Luiz Pereira Lima, eu acho que criou no Brasil um falso debate. Um falso debate com essa questão da medicação. Quem criou, de novo? Não, vou dizer quem criou. Criou, parece assim, criaram não só a mídia também participante ativa disso, mas como se o presidente estivesse falando uma coisa sempre contrária ao ministro e assim criou esse debate da medicação. Então não foi Os hospitais... A mídia deu visibilidade. Deu visibilidade, mas ela interpretou essa questão da medicação. Queria colocar primeiro, Paulo Sérgio, a questão da medicação. A maioria dos hospitais estão usando essa medicação ainda como teste, porque existe toda uma questão, inclusive o Hospital Moinhos de Vento está participando junto com Beneficência Portuguesa, junto com o HCOR, junto com o Einstein, junto com o Sírio-Libanês, o estudo chama-se Coalizão, juntando todos esses hospitais, para fazer teste de mais de 1.000 pacientes em UTIs, de 60 hospitais do Brasil, tá? Para realmente chegar à conclusão, que é essa que eles estão testando, mais junto à azitromicina, enfim. Então, criaram um debate de que, olha, são contra a favor. Tudo vira uma ideologização. Mas não são contra. Mas são contra a favor, Soraya. Estão usando a medicação. São contra a favor. Não. Aqui nós estamos aqui, ó, nós somos contra a favor. Não está entendendo. Os dois aqui com não está entendendo. Não. Mas isso é inadmissível politizar o bem maior do cidadão, que é a saúde. Exatamente. Porque o pânico pode gerar o quê? Um problema de saúde. Tá? Então, eu fico cada vez mais impressionada com a falta de ética, a medicação está sendo usada dos políticos. Ninguém está sendo contra a medicação, está dizendo que está sendo implementada porque ainda não se sabe, com todos os testes, a questão da cura em si, mas ninguém está sendo contra essa medicação. Criaram uma falsa politização. Eu escutei agora no Quem levou a questão da cloroquina para a mídia foi Jair Bolsonaro, presidente da República. Sim, e está todo mundo usando. Ele não é médico, alguém convenceu a ele que era importante. Os hospitais estão senão usando. Ele não cometeria uma irresponsabilidade, mas contestaram muito no início. Mas estão usando, mas a e falavam é diferente. Dos efeitos colaterais da cloroquina, ou não? A população. Os efeitos colaterais, amedrontando, não use. Porque não é ainda a vacina, a cura, mas ninguém está dizendo que não está sendo usando. Pois é, mas é por isso que eu estou dizendo que é um falso debate. Não é falso, não ele é latente. Soraya, é um debate político. Mas é evidente que o debate... Tu entendeu? Isso é que é vergonhoso, usar a população à saúde. Ouviu de alguém... estão usando. Ouviu de alguém que essa é uma medicação que tinha alguma efetividade. Eu não posso dizer o tamanho, não se sabe porque eu tenho um médico de Marseille, etc, etc. E aí, ele aventou essa possibilidade e é evidente que tem indivíduos que querem que a crise continue. Porque eles vão continuar aparecendo. Sim, vão sair como Salvador, inclusive. O Mandetta está todos os dias na televisão. O governador de São Paulo? O governador de São Paulo está todos os dias na televisão. Teve a petulância, o Dória, de ter chamado
segunda-feira, segundo ele, os 15 maiores infectologistas do Brasil. Mas de onde é que ele tirou? Ele fez concurso público? Pode ter algum em Pelotas, Rio Grande do Sul, Paraná, Manaus. E tem em Pelotas aqui, tem um grande infectologista aqui. Da onde que tem? E se é para tratar, para me tratar, se eu tivesse hospitalizado, a mim, indivíduo, mas claro que eu não ia chamar um infectologista, não sou louco. Eu ia chamar um intensivista, porque o meu risco é de morrer. E quem trata o indivíduo que está na UTI, quem é? O intensivista. Aí chama, quer dizer, ele não sabe nem a quem chamar. Que loucura. Ele não sabe nem a quem chamar. Isso, gente. Mas é evidente, se vai botar no respirador, quanto tem de TDF e O2? Quantas respirações por minuto, essa indicação ou não? E se arvora criticar o presidente da República, de forma violenta, inclusive. Não sabe o risco de colocar no respirador? Por testes, ampliar, comprar, ter mais testes. Os países que fizeram isso... Eu quero dizer para vocês, me cobrem no futuro. Isso é um debate político. Mas evidente. E tem interesses, como dizia o pessoal, interesses. Evidente que tem. Que nós vamos saber em 2022. Em 2022. Hoje eu já sei. Aguarde. Não, sabe, a Soraya sabe, todos nós sabemos. O Mandetta é candidato à presidência da República? Depende da Globo. Eu pensei que dependesse do Rodrigo Maia. Ele fez um acerto com o Maia e por isso que o Caiado brigou, que são do mesmo partido. Olha, se o homem for pra glória, se não der nada, nós estamos liquidados. Qual é o homem? O atual presidente. Exatamente. Que é tosco. É a linguagem da caserna dessa coisa, ele ganhou do outro. Ele ganhou do outro. Mudar hábitos para combater o coronavírus. Vamos juntos? Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Cuidar de você, esse é o nosso plano. É o plano Unimed. E agora vamos às informações do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, o CREMERS RS. Plantão CREMERS. Desde 2018, o CREMERS está mais ágil, está mais moderno, está mais próximo dos médicos, inovando na prestação de serviços, na capacitação e representatividade, assumindo importante papel no debate dos temas da saúde, mais do que regulamentar e fiscalizar o exercício profissional, o CREMERS se renova para defender a boa medicina e a saúde de qualidade. CREMERS em ação pela saúde. A Vinhos do Mundo está atendendo pelo WhatsApp e pelo telefone fixo para que você garanta seus vinhos sem sair de casa. Nas compras acima de R$200, viu, Luiz Pereira Lima? Tu que tem que comprar os vinhos lá por Lênio. Nas compras acima de R$200, a entrega programada, ela chega à sua casa em até 24 horas. E é gratuita para a cidade de Porto Alegre, claro. Confira as ofertas da semana em www.vinhosdomundo.com.br/promoções e aproveite. Atenção, cooperado Unicred, estamos aqui para reforçar o nosso compromisso em fazer você prosperar. No momento atual, recomendamos que avalie as necessidades do seu negócio e, se necessário, podemos juntos traçar uma nova rota, visando sempre o desenvolvimento sustentável dos seus projetos. Nosso atendimento personalizado está disponível nos canais digitais. Juntos, encontramos a melhor solução. Esta mensagem é da Unicred. A tradicional grife de chocolates finos, já me dá uma água na boca, que fantástica, viu, mano? Copenhague. Eu vou sempre lá. Copenhague, pois então, traz uma Páscoa saborosa e com muitos ovos exageradamente recheados. Então crie histórias inesquecíveis e leve alegria para quem você mais ama, viu, o Luiz Pereira Lima? Faça isso sem sair de casa. Presenteie aquele amigo que não abre mão do delicioso chocolate da Copenhague. Lá você vai encontrar uma variedade de ovos, como esses que estão aí no nosso vídeo. O Sulgood, 60% e 70% cacau nos ovos, língua de gato, crocante, lajotinha, melt,
deluxe e tem muito mais para alegrar a sua Páscoa. Peça agora e ganhe 30% de desconto nesta Páscoa e o frete, viu, Luiz Pelé? Tu já vai comprar os vinhos lá de graça, o frete. E agora o frete é grátis também. Disponibilizamos a entrega para Porto Alegre. Você pode pedir pelo telefone, WhatsApp, no número que está aí no seu vídeo, na sua tela. O 98-518-2786, ou prefixo Porto Alegre 51. No WhatsApp, tira o 98518-2786. A forma de pagamento pode ser até por via depósito bancário. Já que tu vais comprar uns vinhos para o nosso Lênin Strepp, compra os chocolatinhos também para ele. Né? Maravilha. Eu já me dá uma água na boca quando eu penso na Copenhague. É fantástico. Um abraço a Lu. Sempre vou lá. E agora anuncio o nosso próximo quadro aqui no Pampa Debates, meu caro doutor Luiz Pereira Lima. Vamos ver se o Gilberto não anda muito angustiado com o coronavírus. Está feliz pelo resultado da campanha que ele fez. Mas continua em casa. Ele está quartelado em casa. Está confinado, pelo jeito, né, Gilberto? Sim. Já que está confinado, fale, por favor. Estamos aguardando. Olá, Paulo Sérgio. É impressionante a audiência do teu programa. Nos últimos dias, eu pude perceber claramente que a divulgação de nossa ação comunitária Amor ao Próximo, que o teu programa tanto apoiou, fez chover doações de cestas básicas dos teus fãs, Paulo Sérgio, para as populações mais carentes. Eu repito, choveram doações pela tua audiência. Mais de 3.000 cestas básicas foram distribuídas nas regiões mais pobres. Eu quero dizer a ti, Paulo Sérgio, aos teus convidados do programa, o meu muito obrigado. Em nome dessa legião de gaúchos que não têm o que comer e vivem com enormes dificuldades e que foram beneficiados com cestas básicas graças à audiência do teu programa. Paulo Sérgio, para alguma coisa, em termos de humanidade, essa lição da pandemia deverá servir para todos nós. A vasta maioria da nossa população vive em condições subhumanas. E isso não começou com o coronavírus. Isso existe há muito tempo e só não vê quem não quer. Tomara que essa dor, Paulo Sérgio, que nós estamos vivendo agora, estamos testemunhando, possa nos despertar para um modo de vida mais humano, mais generoso e mais solidário. Um grande abraço para todos. Um abraço ao doutor Gilberto, fez essa campanha magnífica aí, parabéns a ele. Belo gesto. Lembrei de uma campanha que nós fizemos lá atrás, quando eu era mais de banco, falando na década de 70, né? Belo gesto. Quem está com máscara aí? Eu trouxe algumas. Máscara essa. Ai, olha que legal. Vou mostrar pro telespectador que tem uma moça, a Beth, telefone 99552272. Vou mostrar para vocês, ela faz máscaras e vende, muito legal. Olha aqui, ó. A gente bota aqui e aqui, tá? E aí sai segura, tá? Leva um gelzinho na mão e vai pra rua. É assim que eu faço. O prefeito não vai gostar disso que está dizendo. Vai pra rua. Aliás, ele não tem gostado de muita coisa que eu faço, porque eu não concordo com as coisas que ele diz. O que eu posso fazer? Mas tu está com tanta raiva do prefeito? Não, eu não estou com raiva. Eu quero saber, é coerente proibir obras privadas e permitir obras públicas que não são de necessidade, não são básicas? Eu quero que me respondam isso. Olha aqui, Paulo Sérgio, a fique em casa deveria ser alterada para, se fores de risco, fique em casa. As pessoas saudáveis e capazes continuam trabalhando, se protegendo, como deveriam se proteger sempre em todos os invernos. Lembrando que em 2019, 113 pessoas morreram por dia, assassinadas, sem contar as doenças e outras mortes. Imagina o aumento de homicídios e suicídios que teremos em breve, causado pelo fechamento arbitrário de tudo. A Paula da Auxiliadora. Cada vez mais tem adesão ao trabalho, tia. Não adianta. Paulo Sérgio, é mais fácil um elefante passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino do céu. Assinado Jesus Cristo. Se estivesse hoje no Brasil fazendo pregações, seria chamado de esquerdopata, petista, a serviço da Rede Globo e da Folha. E teria um castigo pior que o da crucificação, o Dilon Camilo. Tem um amigo Dilon Camilo. O Dilon Camilo é impressionante.
Ele... Sabe que eu acabei... Mas ele é colorado, como tudo. Sim, ele é colorado. Ele assiste tudo. Só que, pô, Odilon, se ele assiste tudo, tá faltando trabalho, Odilon. Paulo Sérgio, é possível um cidadão comum pedir alguma indenização contra a China em função do vírus chinês? Olha a teoria da conspiração aqui. Pô, quem é que mandou isso? Mas estão dizendo, tem alguns países que estão dizendo que o nosso Beldério, que Humberto Valentim Teixeira. O Valentim Teixeira é fogo. Olha aqui, ó. Vocês que acabaram com a construção civil no Brasil e a naval, agora querem construção. O doutorzinho aí quer ser ministro, só fala a favor do Bolsonaro. Acorda, doutor, o Nilton Costa. O doutorzinho... E ele vai... A Leal está politizando. O que ela quer é só aplaudir o Bolsonaro. É isso que ela deseja. A Globo ajudou a derrubar a presidente Dilma. Aí estava certo. E agora tem que falar o que agrada a família Bolsonaro. Não, pelo contrário, a Globo só fala contra. O Nilton Costa, lá de Imbé, está mandando. E aí, doutorzão? Não. Vai ser ministro. Não, ele... Eu penso que te ofende. Não, eu não me ofendo com nada. Seu Lênio já bota todo o currículo dele na mesa aqui. Não. O Lênio... Ele é bravo. Mas eu não tenho, meu problema é zero com crítica. É zero. Agora, quero dizer o seguinte pro telespectador. Não tem possibilidade de ser político. Porque eu não posso dizer o que eu penso. Tem que engolir um monte de sapo desnecessariamente. Não podia dizer aquilo que está no meu âmago. Mas eu digo e caminho sozinha. Pois não, eu sei, querida. Nunca chego lá. Só que eu não consigo ser deputada, estadual, federal, nem senadora, porque eu falo o que eu penso. Aí tem que fazer acordos, como o Rodrigo Maia, que fez 60 mil votos ou em torno disso para deputado federal e hoje manda no Brasil. Você sabe o que é isso? Vocês não têm ideia. 60 mil votos e mandar no Brasil. E quem tem 57 milhões tem dificuldade. Pense nisso, senhor democrata. Paulo Sérgio, concordo que o caos econômico virá e atingirá todos. Ao mesmo tempo, não podemos ir na contramão do mundo. Países que relutaram em fazer quarentena estão contando seus mortos. O clima é outro. O primeiro-ministro inglês desdenhou a pandemia. Hoje está numa UTI em Londres. Vamos fazer o seguinte, liberamos o isolamento e a pessoa assina um termo que, se for contaminada, não usa um leito do hospital. É fácil pedir o fim da quarentena. Quem não usa transporte coletivo ou não vive nas periferias, como diversas pessoas, numa mesma casa, jovens e idosos. Por exemplo, a quarentena eles estão lá dentro, tudo socado na mesma casa. Ele está indo contra ele mesmo. Paulo Sérgio, não perca o Pampa Debates. Você não se constrange vendo os anunciantes pedirem o isolamento e o apresentador o fim. O Daniel de Canoas. Falando em Canoas, sabe, tem gente que fica torcendo, tomara que o Paulo Sérgio pegue esse vírus aí. Tem gente que esperava Canoas. Pode pegar e nós vamos continuar. Deixa eu te explicar. Tu vais pegar, provavelmente. Eu vou pegar. Esse telespectador que está falando, ele vai pegar. Se é hoje, a imunidade. Se é amanhã, ele vai pegar. Não tem como não. Falou em Canoas, né? Do hospedeiro. Se o senhor for um indivíduo de risco, o senhor se resguarde para pegar depois. Só isso. Do contrário, que bom que possa pegar. É isso aí. Agora, tentar explicar isso para quem está emocionalmente envolvido é muito difícil. O meu risco, eu tenho 68 anos. E tenho certamente várias comorbidades. Uma delas, sabe qual é? A idade, fadiga dos materiais. Meu medo, sabe qual é? Zero! Olha aqui, senhores e senhoras, socorro, se alguém ainda consegue defender este presidente da República porque merece ser governado por ele. Uma pessoa mal educada, desrespeitosa, agressiva e nenhum equilíbrio. Pobre dos lúcidos. Carlos Chagas. Todos nós aqui, o Luiz Pereira Lima disse Mas aqui. a gente sabe das coisas erradas, ninguém está defendendo o que ele diz de errado. Agora, a gente ninguém diz a maneira como ele diz. É a maneira, a forma como ele diz. O que ele pensa é que às vezes o tico não bate com o teco. Esse é o problema. Falando ali de Canoas, né? Eu queria cumprimentar o belo trabalho que o prefeito Luiz Carlos Busato tem feito. Hoje eu estava acompanhando na mídia mais de 932 leitos aí preparando, hospitais de campanha.
um trabalho muito bem, assim, se preparando para o que a gente não sabe. Então, também tudo isso... todo dia, não? Dando, não todo dia, mas semanalmente, conversando com o setor produtivo para ver o que é possível para construir. Eu acho que essa questão do diálogo é essencial nesse momento. A gente não tem certezas, mas a gente tem que procurar construir e ter planos, como bem disse o Paulo Sérgio. Ter um planejamento, porque uma hora tem que abrir, uma hora vai ter que fazer isso. Para o setor envolvido, qual é a meta? A solução dos governos está aqui, ó. Tá todo mundo... Pra voltar, bota a máscara. Bota a máscara. E eu acho que testes. A jornalista Soraya está certíssima. Essa politização é para lá de inoportuno. O presidente da República, neste momento, faria um grande favor à população se ficasse de boca fechada. Aliás, o assunto é a saúde pública, portanto, só deveria ser conduzido pelo ministro da Saúde. Todas as intervenções do presidente foram desastrosas e prejudiciais. Quem disse para agradecer? Mas o Carlos, pelo amor de Deus... explica tu. O ministro da Saúde foi colocado lá por ele. Aliás, foi um dos poucos políticos que ele teve que engolir o goela abaixo. Porque os outros não, os outros são pessoas técnicas. E todo esse dinheiro que está sendo jorrado pelo Ministério da Saúde não é gerado pelo Ministério da Saúde, é liberado pelo Ministério da Fazenda com o aval do presidente da República. Em nenhum momento o ministro da Saúde cita o nome do presidente que lhe dá o dinheiro para dar para a população, cometendo uma injustiça brutal. O dinheiro não é sonegado à população, está sendo jogado como nunca. Como nunca. Nós temos esse problema aqui no Brasil, né, de pensar sempre, o ministro colocar as estrelas de forma um pouco atrapalhada. Vamos lembrar um pouquinho do governo Ieda Cruzes, né? A governadora, a senhora foi secretária da governadora. A governadora teve toda a capacidade de montar a sua equipe econômica, teve a serenidade de implementar políticas, né? E que foram exitosas, como o déficit zero. Sim, exitosas. E aí... a mídia, a população encara que os secretários, que eram qualificadíssimos, né? O secretário Ode, um grande secretário, o Matheus Bandeira, que foi do planejamento, me lembro, vários, né? Uma linha de secretários. Que acabou inimigo dela. Continua. Sim, mas eu quero dizer assim, o seguinte, aí ela ficou com a pecha de que foi uma má governadora, né? Que o brilho eram dos secretários. Eu digo né? por quê. Não, aí a grande questão é o seguinte... Eu discordo plenamente disso aí. Aí é o seguinte... Eu discordo plenamente. Ela não ficou com essa pecha, não. Não, mas eu quero só... Deixa, por favor, eu continuar. Para dizer o seguinte, ela foi... Tudo o que aconteceu politicamente, as grandes decisões vieram da governadora Ieda Cruzes. Pelo contrário, mas ela saiu bem diziam que ela não dava assim. oportunidade para o secretário. Diziam que ela não deixava os secretários falar. Ela era uma economista, então claro. ela sabia. Não, mas eu estou só colocando que é a mesma questão na linha... da mídia. Não, estou falando na linha do Mandetta e do Bolsonaro, que não agregam ao Bolsonaro as coisas positivas que têm aconteciado, ao mesmo tempo, como não agregavam a governadora, que implementou... E ficaram tudo com... Ficou a questão de que, é o secretário... Não, tem uma linha mestra. Então, tem a decisão política vem da governadora. Funciona da seguinte maneira, senhora e senhora aí. Verba publicitária em veículos de comunicação, a Ieda não deu, levou pau o governo inteiro. Não é isso que aconteceu. Eu acho que não é isso. Foi o que aconteceu. O problema... Não é correto. Não, estou fazendo uma coligação. Não é correto isso. Está cometendo injustiça. Levou pau. A paixão do pessoal da esquerda, quando se fala de paixão, se fala de pouco raciocínio. Porque quem está apaixonado não está raciocinando. Isso é óbvio. Eu não tenho visto nenhuma manifestação de quem quer salvar o planeta. Que a menininha, aquela pré-adolescente da Suécia, ela quer salvar o planeta e não vem salvar o planeta. Mas a mídia agora a silenciou. Não aparece mais. É verdade. Nada, não se viu uma manifestação. Aliás, liberaram o Ronaldinho ontem, viu? Foi pro hotel. Salvou o planeta? Liberaram o Ronaldinho. Vai cumprir pena no hotel agora. Agora ele está... Tá melhor. Então, em home office. De modo que a esquerda tem esse hábito. Tem esse hábito. Porque ela vive disso. Porque ela tem horror ao trabalho. Horror ao trabalho, que é uma coisa assim...
Eu não conheço um trabalhador. Só que não sei como é que essa menina vai viver o resto da vida sem pegar um avião, sem pegar um carro. Nós estamos vivendo tudo não poluidor. é da esquerda agora. Não, é do negócio. Ah, tá. Tu conseguiu reparar, né? Sim, mas por isso agora nós estamos com eu de maneira irônica disse o indivíduo do Maia, porque ele não quer ser preso. Agora tem inimigo na trincheira. Como ele não quer ser preso e não pode votar o pacote do Moro, ele tem que ir pra Glória. Quem é que vai pra Glória? É o Mandetta, que é o sócio dele. Com o risco, entre aspas, de poder ser presidente. E ele continua... Estão formando o futuro presidente, o futuro candidato Bolsonaro a presidente para 2022. Perdeu a oportunidade. Vamos ao ponto final com Gimo, qualidade comprovada. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Agora vamos para a Soraya Rana, nossa mandetista. Mandetista. Eu acho Tu é mandetista, ou Soraya? Eu acho que é um bom ministro, tem feito seu trabalho, tem uma qualidade técnica. Não estou criticando. Não, eu acho que pela tem, liberdade. não, eu acho que é tudo uma questão de equilíbrio. Eu acho que o Bolsonaro tem suas razões e está fazendo bem feito, e o ministro está sendo orientado pelo Bolsonaro. Acontece que as leituras... Sim. Tudo menos isso. Não. Eu quero dizer que, na verdade, o que eu quero dizer é que tem uma linha mestra, e a linha mestra é do presidente. E o momento agora é de união, entendeu? Eu acho que todo mundo tem que trabalhar numa grande união nacional e muito equilíbrio, muita serenidade. Acho que falta um pouco de serenidade nesse momento, e a gente se atira apaixonadamente como se fosse tudo uma grenalização. Cloroquina é usado no exército por soldados com exposição à diversidade de vírus, especialmente na selva. E aí o Bolsonaro viu uma solução. Não tenho maiores detalhes. Odelar Freire, se tiverem, me digam. Eu? Tá bem. Vou responder uma mensagem aqui. Não para de entrar, gente, cumprimentando. Isso aqui não era a mensagem do nosso Marquesan, que tomou uma série de medidas corretas, mas outros... Aquela de multar os velhinhos, se não é o Ministério Público, de multar os chamados idosos nos parques... Ai, que palhaçada. Mas o Ministério Público não deixou. Não, claro. Ainda bem, eu acho que erraram muito. Sabe que eu liguei pro Fabiano Delazen, conversei com ele, era um absurdo aquilo, direito de ir e vir é sagrado das pessoas. Eu quero aqui, meu ponto final... Bom, eu quero contar para os telespectadores que eu entrei com um projeto indicativo para o prefeito Marquesan, sugerindo, porque eu não tenho a competência de impor, que ficam suspensas as cobranças de créditos tributários de qualquer natureza a todos os contribuintes. A suspensão será por tempo determinado, de 90 dias. Já que não tem ninguém trabalhando, está todo mundo sem ganhar e com as contas chegando, com dificuldade, então vamos dar uma parada aí no IPTU, nos impostos, ninguém paga nada por 90 dias. Já enviei para o prefeito Marquesan, que eu acredito que vai ser sensível para a situação dos porto-alegrenses, que realmente é muito grave, as pessoas não têm comida na mesa. Só para os senhores e senhoras terem ideia, eu conversei com o padre Márcio, da Igreja Auxiliadora, que estava fazendo um mutirão para levar cestas básicas a 65 famílias da Vila Tronco que estavam sem comida. Então é muito grave a situação. Pergunta ao querido doutor Luizinho se as valas e esgotos a céu aberto com ratazanas e 13 ruas com poeiras não são prejudiciais à saúde. As crianças fazendo nebulização nos postos para a asma, bronquite, falta de ar. As prevenções não tem por lá. Só tem agora porque alguns governantes estão com medo de morrer. O bairro Ponta Grossa fica a 25 minutos do centro e está nessa situação. E dá um amém aqui. Deixa eu ver o nome da pessoa aqui. A Elaine falando isso. Não, Elaine tem toda a razão, Mata muito mais. Aliás, a metade desse país não tem saneamento básico. Aliás, a palavra básico significa que é quase imprescindível viver sem. Então imagine não ter saneamento básico, e nós estamos preocupados com a doença da ponta. Isso é obra necessária. Com a doença da ponta. Diga-se de passagem, Paulo,
telespectador, que sabem que esse número de respiradores, longe de ser necessário todos eles, precisa de alguém que coloque ele em funcionamento. Um respirador não é colocado na pessoa assim ao lado e a pessoa fica respirando. Então nós não precisamos dessa pletora de médicos que está sendo soltado aí, com 75% de curso ou coisa parecida. De quem é essa ideia, hein? Essa ideia é do Mandetta, né? É tudo que é médico, estão chamando, né? Chamando, mas pra quê? Mas pra que chamar médico? É. Qual é o risco? O risco é do intensivista, porque o resto da doença não mata. Pode ser tratado num posto de saúde em casa. Então nós estamos precisando de intensivista. Mas isso dá muito voto, ministro. Eu queria discutir com o senhor tanto medicina um pouco. Nós precisamos de laringoscópios e gente que saiba manejar o laringoscópio. Esses dias morreu um, que não está citado, pelo coronavírus, entre aspas, que foi iatrogenia médica. Porque quando introduziu o laparoscópio, perfurou a laringe. Nossa. Vai acontecer, sabe quando? Várias vezes. Várias vezes. Mas sigamos. A população fique absolutamente tranquilo que vai passar. Vai passar. Esse vírus vai sair da população, ela querendo ou ela não querendo. Que isso é história natural dos vírus. Ou vai acontecer o que o doutor Roberto Borges disse. Daqui a pouco, o que pode acontecer? Passa 1, 2 anos e isso entra na história. Na morbidade anual, como as outras doenças. Mas um grupo de indivíduos terá a doença, frustra, e também vai passar. Um pequeno grupo deste que tem sintoma terá que ser hospitalizado. Pequeno. E deste pequeno, um muito menor ainda, terá para UTI. Então imagine esse escândalo se nós colocarmos isso como epidemiologia, agora sim coloca, que o ministro deveria ter colocado o denominador dessa fração. Quanto maior o denominador da fração, menor o percentual. Uma coisa é dividir por 1000, outra coisa é por 200 milhões. Isto que nós temos que fazer. Eu espero que o vírus saia e saia também da Rede Globo. Paulo Sérgio, que adianta não pagar impostos por 3 meses se vão acumular e depois virar uma bola de neve? Deixem as pessoas trabalhar. A Ana de Porto Alegre. Tem cada vez mais... Olha, 547 WhatsApps aqui, hein? Olha que eu também recebi Paulo, tantos. olha, o som do Tuluzinho falou que o Mandetta era um grande ministro quando foi nomeado pelo Bolsonaro. Agora está cuspindo no prato, só por ideologia e oportunismo. Ronaldo Domingues. Não, primeiro, se eu falei, não lembro de ter falado. Talvez ele tenha anotado, tenha todo o programa gravado. Mas eu não podia dizer que ele era um grande ministro, porque não tinha atuado ainda, né, Ronaldo? A expectativa era uma, até porque não era petista. Olá, Paulo Sérgio, a bancada é maravilhosa. Infelizmente, temos governos em paralelo, o do mito e o do... Aí não, né? Ô, Dulce, não me bota nessa fria aqui, Dulce. Ainda bem que eu censurei a tempo. Concordo com a vereadora Mônica Leal, quarentena de impostos e salário de vereadores. Pode ser? Pode ser. Nós já falamos até no fundo eleitoral. Já me manifestei que sou completamente a favor que seja todo utilizado para o combate ao coronavírus. Fui uma das primeiras, aliás, que falei. A sua continência para quem? Olha, eu tenho 4 crianças na minha família que eu não vejo faz muito tempo. E isso mexe com a gente, né? Desde o início, a minha continência vai para a Martina, Catarina, Marcela e o Pedro, que são os meus 4 netos, que realmente estão me dando muita saudade. E logo que terminar, vamos nos abraçar e brincar bastante. Olha, aqui a Ana Tânia. Paulo Sérgio, onde anda o nosso estadista, primeira pessoa depois de Jesus Cristo? Quem será, hein? Pois não sei. Hã? Não sei. Tu nem imagina? Não, nem imagino. Para que essa continência?
Minha continência vai ser para todo o time lá da Critério, que tem trabalhado muito diariamente. Aí a gente está trabalhando muito com prefeituras, enfim, com o Hospital Moinhos de Vento. E para toda a equipe do Hospital Moinhos de Vento, que está fazendo um trabalho maravilhoso, comandado pelo Mohamed Parrini, pelo Dr. Luiz Antônio Nazi. Então, um abraço carinhoso para toda essa frente aí de saúde, que tem feito um trabalho exemplar e ajudando o Brasil. Verdade, parabéns ao Parrini, o outro médico, o Nazi eu não conheço. É o Nazi é barba. O Mohamed eu conheço. Boa noite, Paulo Sérgio. Tenha educação, deixa as pessoas falarem. Tu pegas o violão lotado, quer sentar na frente e conversar com o motorista. Menos, senhor. Fugiu o Ricardo Gouveia. Falou isso pra ti. Qual é o problema? Eu leio as críticas, não há problema nenhum. Eu sou absolutamente liberal nessas coisas, né, doutor Luiz? E a sua continência, doutor Luiz Pera Lima? Eu vou roubar um pouco da Mônica aqui, que ela disse, porque eu tenho, na verdade, muita saudade dos almoços de quinta-feira com meus filhos, o Gustavo, a Marotilha e o Lucas. Olha aqui, ó, atacando o Odilon. O que diz do Odilon aqui é impressionante. Chama o Odilon de tudo. Mas, dá o meu número para ele. Pode dar. Boa noite, Paulo Sérgio. A Ieda não se reelegeu porque mandou... Como é? Porque estipulou meta para cada PM multar por dia todos nós. Por isso não se reelegeu. Acho que não, hein? Não é. Olha, eu trabalhei lá. Brigada Militar não multa. É uma grande governadora. Uma grande governadora. Canário. Olha, foi mesmo. Realmente uma grande governadora. Tenho muito orgulho de ter trabalhado com ela. E eu trabalhei com vários governos, viu? Todos. Tu pode dizer bem fazer comparação. Eu atendia diariamente o coronel Pedro Américo Leal no restaurante da Assembleia Legislativa. Tenho saudades dele. Grande Pedro Américo. Querido. O Newton Costa dizendo aqui, ó. Boa noite, estamos combatendo consequências da Covid-19 e não só as causas. A população do hemisfério norte tem sérios problemas de vitamina D. As pessoas não tomam sol dentro dos limites mínimos. Importante. Este confinamento pode ser uma bomba relógio, encarcerando as pessoas em casa. Pesquisem o trabalho do Dr. Cícero Galli, Coimbra, sobre o tema com efeitos do sistema imunológico. Um abraço, Jair. Que o sol não é vitamina, né, doutor Luiz Pera Lima? É um hormônio? Não, a vitamina é um cofator de reações químicas, é um cofator. Por exemplo, a vitamina D, o cálcio, etc., necessita da vitamina D para ser absorvido. Então, o indivíduo que não toma sol, tem dificuldade de absorção. Então, nós precisamos do sol. E agora, ultimamente, as pessoas não tomam sol, já vem de épocas, porque no passado, nós, quando éramos crianças, a gente tinha casas com quintal, com jardim, a gente brincava. Cada vez mais as crianças estão recolhidas. Né? Perfeito. A União reconhece estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul devido ao coronavírus. O Rio Grande do Sul teve a situação de calamidade pública reconhecida pelo governo federal. O ato foi publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira. Com isso, o processo de liberação de recursos e benefícios deve ser agilizado. O governador Eduardo Leite aguarda a ação desde 19 de março, quando assinou o decreto, devido à situação excepcional causada pela pandemia. Na prática, o ato federal permite aos municípios gaúchos a antecipação de benefícios sociais, como Bolsa Família, já coberto pelos pagamentos mensais de R$600 e prestação continuada, liberação de seguros e a prorrogação de pagamentos de empréstimos com a União, entre outras medidas. Tem teses aqui que vai sobrar aí para os governos que determinaram o fechamento. Mas, de maneira geral, os governantes os prefeitos têm realmente feito um trabalho que a gente precisa complementar, porque é muita pressão, é muita incerteza e tem buscado um caminho de conciliação e construção. De aniversário hoje, General Carlos Bolivar Guelner, o desembargador Marçal Henri dos Santos Figueiredo, desembargador Francisco Rossal de Araújo, grande desembargador, nosso participante aqui do programa. Nilton Monteiro de Barros, a Janice Firstenau, um beijo na Janice aí, parabéns, e que volte logo aqui a Sun Motors a funcionar. Meu conterrâneo de Cachoeira, vice-presidente o diretor da Varig, vice-presidente da TAP, o Luiz da Gama Mor, saudades dele, está morando lá em Portugal. A Aline Vieser, o meu querido irmão Rubens Edson Pinto, um beijo para ele, mandei uma mensagem para ele hoje.
nosso querido amigo Alberto Oliveira. Meu ex-chefe, ele falar do nome dele. Hoje de aniversário, ex-chefe da Casa Civil. A esposa do Dr. Gilberto Schwartzman. Ela foi minha diretora quando eu fui secretária da Cultura, tá? E ela mandou aqui dizer muito orgulho quando fui secretária do governo Ieda e foi diretora e trabalhou verdade, comigo. me lembro bem dela lá. Eleonor Schwartzman. Carlos Domingos Poleto, que deu o nome da Laurentia, né? Isso mesmo. Laurentia. Carlos Domingos Poleto, o Luiz Felipe Laetano, olha aí, o Edson e o Laetano. E tem que comemorar juntos esse aniversário aí, Edson e Laetano. Aliás, o Edson ia fazer um jantar no Circo Militar lá para... Tinha já 500 pessoas convidadas. Teve que cancelar, por causa do coronavírus. Perdi uma festa. O Laetano já estava com o churrasco marcado para esse sábado, lá na fazenda do Mário Darós, lá em Pantano Grande. Olha aqui, os ônibus iam sair ali da frente do Plaza. Um cordeirinho devia ter lá em Pantano, né? Vários. Mas Gramado... Um lugar maravilhoso, tem até uma ilha lá na fazenda. Eu ouvi a entrevista do prefeito Laetano, de Gramado. Foi tudo adiado, suspenso, uma loucura. Gilberto Cunha também de aniversário, Helena Dalpisol, Mário Panaro, a Carolina Noni e o Ricardo Daut, entre tantos aqui, o Júlio César de Oliveira Santos. Doutor Paulo Pitres, do Hospital Moinhos de Vento, também de aniversário hoje, um abraço. Eu não achei ele aqui. Tá faltando a foto, tem que mandar a foto dele para cá. Então, Edson, vamos esperar a tua festa aí vamos esperar que aconteça logo, né? Eu estava contando que sexta-noite até a festa do teu aniversário lá no Circo Militar. E que até a festa do Laetano, no fim de semana, lá na Fazenda do Mário Darós. Ficamos prejudicados. Ficamos prejudicados nisso aí. Aí o Oscar Luiz Piconeza, a nossa Bert também, foi presidente da Associação de Emissoras de Rádio e Televisão de São Paulo. Está de aniversário. E o José Roberto Malu. Bom. Obrigado. Muito obrigada. Hanna. Muito obrigado, Esse querido. nome Hanna, hein? Como era o nome da artista aquela? É artista do... Eu sei, o Ana, como é? O nome Hanna é um nome de origem árabe que quer dizer João Batista, aquele que batizou Cristo. Então é um sobrenome árabe cristão. Por aí nós vamos chegar na pessoa aquela, que é o sucessor de Jesus Cristo na Terra. Vamos chegar nele. Tu sabe quem é, né? Tu não quer dizer. Tu tá sabendo quem é. Olha pra mim bem aqui. Sabe sim quem é. Quem é. Se não é Cristo, é Deus. Obrigado, minha querida amiga. Mônica Leal. Beijo na orelha. E parabéns à nossa equipe que foi lá hoje no Comando Militar do Sul. Lá General estava com o General Mioto entregar os 40 pulverizadores. Lá estava o nosso Marcelo Dornelles, lá estava a comandante Nádia, lá estava o Eduardo, o nosso Eduardo Trindade, presidente do CREMERS, nosso presidente da Rede Pampa, Alexandre Gadré, doação aqui, e Marcos Zeric, doação aqui do Pampa Debates, né? Parabéns, dos participantes parabéns. Do programa aqui. Então, obrigado a eles por ir lá. Eu não fui porque sou maior de idade, né? Por isso que eu não fui. Então, eu respeitei. Embora o General Mioto também é maior de idade. Pois é, eu fiquei quieta que não ia entregar, mas... Bom, tudo bem. Obrigado, Luiz Pereira Lima. Volte sempre. Já está postos ali a nossa Vera Armando. Nós retornaremos amanhã com mais um Pampa Debates. Até lá. Pampa Debates. Oferecimento GBOX. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Banrisul e você. Nossa parceria faz a diferença. Use o app para gerenciar sua conta.